Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de literatura e hoje o nosso assunto é Fernando Pessoa, um dos autores mais importantes da literatura portuguesa, né? E figura, com certeza, ao lado de Camões, entre os mais representativos autores em língua portuguesa, né? Com certeza. Muito estudado e está entre os poetas mais interessantes a nível mundial, com certeza, pela sua complexidade, né? Esse autor ele conseguiu fazer algo que até então a gente não conhece, né? Não existem precedentes em relação à literatura no que se refere à capacidade de criar heterônimos, né? Para quem não sabe, heterônimos seriam outras identidades, né? Diferentemente de que um pseudônimo, né? Não é um nome fantasia. Pseudônimo seria isso. Mas o Fernando Pessoa ele consegue fazer heterônimos, ou seja, são outras identidades, são outras maneiras de enxergar o mundo. Inclusive, esses heterônimos têm dia de nascimento, biografia, dia de morte, enfim, vida própria. O Fernando Pessoa está envolto no modernismo português. Inclusive, foi um dos autores representativos da revista Orfeu, que é o marco inaugural do modernismo em Portugal, em 1915. E aí a gente vai dividir o nosso estudo em relação a ele em duas partes. Queria a parte do Fernando Pessoa, ele por ele mesmo, né, que seria o ortônimo, e a segunda parte que envolve essas outras maneiras de enxergar o mundo, essas outras personalidades, os heterônimos. Existem inúmeras pesquisas que indicam que ele conseguiu organizar mais de 230 heterônimos, né? Mas a gente vai se preocupar aqui no nosso estudo em relação a três, que são mais representativos, né? Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. São os três mais discutidos nos vestibulares e os mais relevantes agora, né, desse nosso estudo em relação ao Fernando Pessoa, focando em vestibular e no Enem também. Na primeira parte, envolvendo o Fernando Pessoa ele por ele mesmo, a parte do ortônimo, a gente vai perceber que existe uma poesia épica e uma poesia lírica. Nessa poesia épica, a gente percebe uma espécie de exaltação de nacionalismo mítico e uma referência a Dom Sebastião. Os poemas são curtos. Há um diálogo com os Lusíadas. E um dos textos representativos dessa primeira parte seria o poema Mar Português, em que o autor destaca, né, o eu lírico destaca a questão da conquista, da expansão, né, de Portugal por meio do mar, esse desenvolvimento, né, de Portugal por meio de suas conquistas, né, no que se refere às grandes navegações. Na poesia lírica a gente vai perceber versos livres, um antissentimentalismo, de certo modo, e um racionalismo bem marcante, bem presente, a questão da metalinguagem, do neossimbolismo, e o texto que talvez mais nos chama a atenção em relação a essa parte mais lírica seria o texto Autopsicografia, que a gente percebe uma metalinguagem do início ao fim, e principalmente a questão da influência da poesia no leitor. Na segunda parte do nosso estudo envolvendo os heterônimos, né, que seria... Heterônimo é uma maneira de ver o mundo na perspectiva de outra pessoa, né, do outro, né, seria tipo isso. O primeiro heterônimo seria o Alberto Caeiro, que é considerado o mestre de todos os demais. É uma espécie de filósofo, um filósofo que é muito simples, muito objetivo, um camponês, né, um filósofo dos sentidos, dizendo de uma outra maneira, um filósofo da natureza, racional, e que defende, acima de tudo, uma espécie de realismo sensorial. Né, na perspectiva do Alberto Caeiro, para viver o mundo é preciso experimentá-lo, é preciso senti-lo. Por isso uma espécie de conhecimento empírico, né, de estar e viver o mundo. A gente percebe que os versos geralmente são livres e marcados por uma espécie de linguagem mais coloquial, né? Esse mestre, esse filósofo, ele é ateu e
Dizendo de uma outra maneira, ele não acredita em abstrações mais profundas e mais complexas, né? Ele, ele se preocupa em estar e se experimentar o mundo, né? Os dois textos mais importantes desse heterônimo é o Guardador de Rebanhos e o Da Minha Aldeia, poema Da Minha Aldeia. Logo em seguida, a gente tem um outro heterônimo interessante, que é o Ricardo Reis. Nasceu em Portugal, ele é médico, pagão, é muito relacionado com aquele princípio filosófico do epicurismo, né, dessa busca da tranquilidade da alma, assim como o estoicismo também, que seria aquela ausência de emoção, né, e também do carpe diem, né, do aproveitar o momento, viver o dia, curtir o agora, né. Ele tem uma espécie de consciência do destino e acredito que por valorizar essa questão do carpe diem e as inúmeras influências, aliás, referências à mitologia e natureza, ele tem uma perspectiva poética bem arcade, né? Bem neoclássica. E, por fim, o nosso último heterônimo seria o Álvaro de Campos, que é um heterônimo bem complexo. A gente normalmente divide o estudo dele em 3 fases. Nasceu em Lisboa, engenheiro civil, teve uma experiência no Oriente Médio, no Oriente, né, com o ópio, e ele tem uma perspectiva mais urbana e futurista, né. Eu comentei com vocês que ele é dividido em 3 momentos, em 3 fases, então a gente tem uma fase mais decadente em relação a ele, de uma tristeza mais bem mórbida, né, bem profunda, a questão da influência do simbolismo, e a gente vai perceber esse destaque em relação ao envolvimento dele com o ópio. E na segunda fase, uma fase mais vanguardista, marcada pelo futurismo. E por fim, uma terceira fase, que é uma fase mais afeita, né, mais envolvida com o niilismo, né, a questão da negação absoluta, e aí a gente percebe um pessimismo bem marcante. Agora, o estudo de Fernando Pessoa é muito complexo e muito importante, e exige da gente essa questão de perceber, né, essas múltiplas possibilidades envolvendo a sua escrita, né? E a gente vai perceber que é bem diferente, por exemplo, quando a gente pega um texto do Álvaro de Campos, é bem diferente do Ricardo Reis, assim como é bem diferente do próprio Fernando Pessoa, né? Então é importante perceber esses detalhes, essas características de cada uma dessas perspectivas, para a gente poder reconhecer, né, de quem é aquela voz. Agora a gente se encontra no próximo momento para estudar um próximo assunto. Espero que vocês tenham gostado do estudo desse importante autor, e é importante conhecer e ler Fernando Pessoa. Muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro.